a gente tem agora o caso, meu caro Robson, da Secom com o Marcelo Adnet. A gente estava falando aqui da Secom, estava procurando justamente esse gancho, porque esse caso também envolveu aí a Secretaria de Comunicação do governo. E o Marcelo Adnet, humorista, enviou uma mensagem exclusiva aqui ao programa Papo Antagonista, rebatendo os ataques que sofreu do secretário da Cultura, Mário Frias, e da Secretaria de Comunicação. No sábado, Mário Frias se irritou com uma imitação feita pelo Adnet e usou o Instagram para ofender o humorista. O secretário escreveu, aspas, garoto frouxo e sem futuro, agindo como se fosse um ser do bem, quando na verdade não passa de uma criatura imunda. Falou, onde eu cresci, ele não durava 1 minuto, bobão. E o Adnet fez uma paródia do vídeo do governo do Jair Bolsonaro, estrelado pelo Mário Frias, que anuncia num tom ufanista uma série chamada Um Povo Heróico. Na gravação original, Frias caminha pelo Museu do Senado em Brasília, ao som de uma trilha heróica, diz que tem o objetivo de contar a história dos brasileiros e aparece observando obras de arte e peças históricas não identificadas. A imitação de Adnet mostra Frias perdido, sem conhecer nenhum dos símbolos da identidade do povo brasileiro que vão surgindo nas imagens. O personagem da esquete afirma, descobriremos juntos, como heróis que somos, o que significa cada um desses símbolos da nossa cultura. No sábado, a Secretaria de Comunicação bolsonarista fez uma patrulha estatal contra Marcelo Adnet. A Secom publicou em sua conta oficial de órgão do governo uma foto do humorista e escreveu: erramos, acreditamos que seria possível unir todo o país em torno de bons valores e de bons exemplos. Afinal, ninguém é contra a bondade, o amor ao próximo, o sacrifício por inocentes, certo? Errado. Infelizmente, há quem prefira parodiar o bem e fazer pouco dos brasileiros. Só um segundinho aqui. E fazer pouco dos brasileiros. Muito bem, eu, Felipe, enviei ao Marcelo Adnet algumas perguntas sobre esse episódio e também sobre as acusações direitistas de humor seletivo, e ele respondeu com exclusividade ao Papo Antagonista. Vamos ouvir primeiro, produção, depois eu comento. Olá, Felipe, todo mundo que está ouvindo. Estou aqui no meio de uma gravação mesmo nesse feriado da Independência, por isso respondendo rapidinho por aqui. Obrigado pela pergunta, pelo espaço. Eu acho que, na verdade, resumindo bem, o governo está investindo demais em publicidade, em falar bem de si mesmo e menos em trabalho. A gente, como cidadão, pode ter assim, discordâncias dentro da democracia, diferentes visões de que é uma política eficiente. Toda essa discordância sempre aconteceu. Agora, os órgãos públicos, sustentados com os nossos impostos, trabalharem para atacar cidadãos que se manifestam criticamente em relação ao governo é realmente um recibo imenso, né? Eu não fico nem feliz, nem assustado. Eu acho que simplesmente é uma prova de que as minhas críticas ecoaram, né? E se fizeram ouvir. Né? Eu acho sim que realmente há um discurso anti-mimimi, né? Anti-politicamente correto, mas só quando você não é atacado, né? Gostam de ridicularizar, atacar, mas não aguentam nenhuma crítica, né? Então isso é bastante revelador. Agora, a crítica da direita por não ter ironizado governos anteriores, isso é mais um mimimi ou um reconhecimento do trabalho que eu tenho feito, porque me tratam como jornalista, né? Então ninguém fala pro Hubert, se Hubert, por que você não imita o Bolsonaro? Por que você só imitou o Fernando Henrique? Então assim, o comediante ele faz o que ele tiver vontade de fazer e cria a pauta que ele quiser. Ele não é um jornalista que tem um compromisso direto com as informações. Mas fora isso, segue o jogo. Eu também não quero dar importância demais a esses fatos, porque há coisa muito mais importante em jogo. E essa super reação histérica por parte, né, do governo é realmente mais uma cortina de fumaça para a gente não prestar atenção no que está acontecendo. Os defensores do governo atacam, constrangem, né, usam táticas de propaganda sofisticadas, como robôs, por exemplo, para citar uma, não é? Não é sempre, não é todo mundo, é claro, mas acontece.
Então, quem ataca, constrange e usa a máquina pública para isso, não aguentou, nesse caso, uma crítica, uma ironia, né? Eu já fiz quadros com, obviamente, o governo com Lula, com a Dilma, nessa própria temporada em que eles não têm protagonismo político nesse momento, está lá no Sinta-se em Casa. Então, isso é um discurso também que é falacioso, tá? Mas é uma crítica também que eu tenho que aceitar, se assim for. Mas fora isso, paz, saúde, principalmente para todo mundo, e vamos em frente. Um abraço. Um abraço, Marcelo Adnet, muito obrigado aqui por essa participação, por essa mensagem. Ele ia ter gravação no horário, mas mandou aí o áudio com as respostas pra gente. Sempre acompanhando aí as informações, o Marcelo Adnet. Até eu começo pelo final, que ele falou isso, né? Que é uma distinção que, obviamente, a gente faz, mas aquela militância bolsonarista que tenta deturpar aquilo que a gente fala, tenta fazer parecer o contrário. Então ele falou ali do uso de robôs, por exemplo. O próprio Facebook derrubou contas, né? Contas fakes de pessoas com cargos em gabinetes bolsonaristas. Algumas das quais pessoas que eu apontei que tinham cargos em gabinetes bolsonaristas, que militavam na internet sem dizer isso, né? Muitas vezes até fingindo que faziam tudo de graça, quando na verdade estão recebendo em gabinetes. Então o Facebook apontou que tinha várias contas fakes e acabou derrubando essas contas fakes, o que é uma decisão do Facebook. O nosso trabalho é mostrar para a população aqueles que estão custando aos cofres do Estado e trazer transparência ao debate público. Quer dizer, saber quem que está espalhando determinadas informações, quem é que está patrulhando e muitas vezes atacando adversários de um grupo político, não sendo uma pessoa espontânea fazendo aquilo, sendo uma pessoa remunerada com dinheiro público em gabinetes aliados ou no próprio governo para fazer esse tipo de atividade. Aí depois sempre vem, vocês dizem que todo mundo é comprado, todo mundo é vendido, não é nada disso. Você tem uma parcela aí de microfones de aluguel, você tem uma parcela aí de militantes virtuais, que eu chamo de militância de gabinete, e você tem os ingênuos, você tem as pessoas que confiam nessas contas, que confiam nesses microfones, que não sabem que o veículo recebe dinheiro do governo, e para se informar, essas pessoas precisam acordar, deixar de serem feitas de otárias. Então essa é a questão. Aqui nunca se tem essa generalização completa, que a esquerda fazia com o eleitorado do Jair Bolsonaro de 2018. O eleitorado que não sabia que gabinete bolsonarista tinha esquema de desvio de dinheiro público, que levou à prisão do Fabrício Queiroz, porque isso veio à tona depois da eleição. Então, naquele eleitorado que votou no Jair Bolsonaro em 2018, e cada parte dele pode votar de uma maneira diferente numa outra eleição, havia muitas diferenças e elas estão cada vez mais aparecendo. A gente estava falando disso aqui com o Rogério Schecker. E a esquerda muitas vezes recriminava todo o eleitorado ou rotulava todo o eleitorado de uma maneira indevida com aquilo que ele não é. E muitas vezes agora os bolsonaristas tentam fazer parecer que descrições objetivas, como os militantes que são remunerados em gabinete, são rótulos disparados contra o eleitorado inteiro. Então não caiam nesse tipo de conversa fiada de claque. A gente sabe que lá para votar contra o PT tinha muita gente que tinha certas restrições, certas críticas ao Bolsonaro e tal, mas não queria votar na manutenção daqueles que protagonizaram um esquema criminoso. Na manutenção daqueles que passaram pano para roubalheira. E aí o Bolsonaro era o que tinha ali com um apelo nacional, embora não fosse o candidato ideal dessas pessoas. De algumas, talvez seja até hoje, mas de outras não é. E a gente vai ver aí como é que vai ser essa divisão numa próxima eleição, se ela houver ou se não houver. Tudo pode acontecer aí nos próximos anos. Agora, a SECOM dizer que acreditamos que seria possível unir todo o país, né, em torno de bons valores e de bons exemplos. Afinal, ninguém é contra a bondade, o amor ao próximo, o sacrifício por inocente. O que ela está tentando fazer quando escreve isso? Ela está tentando justamente associar o bolsonarismo, tudo isso que é lindo e maravilhoso. O bolsonarismo para a SECOM é a bondade, é o amor ao próximo, é o sacrifício por inocente. Então, se você critica alguma coisa, se você satiriza qualquer integrante, qualquer elemento
do governo Bolsonaro, você está contra a bondade, você está contra o amor ao próximo, você está contra tudo isso que é lindo e maravilhoso associado ao bolsonarismo. Quer dizer, isso é uma velha estratégia de demonizar o adversário e de, obviamente, divinizar, santificar o seu próprio grupo político. É a estratégia mais chulé, mais intelectualmente desonesta que a gente viu nos governos anteriores, por parte de integrantes, por parte da sua claque também, que agora se repete, né, com um sinal trocado, ou não, né, porque o sinal nem está muito trocado, né, estão todos ali unidos contra o combate aos corruptos, mas a gente vê frequentemente essa tentativa de se demonizar, de se tentar arrastar para o mesmo saco daquela esquerda passadora de pano, para o saco dos petistas e para todos esses outros que acabaram se aliando ao governo do Jair Bolsonaro, porque perceberam que ele é um integrante do velho establishment. Ele está ali sem criar problema para o desejo dessa gente de ficar impune. Então já não há mais um temor em relação ao Bolsonaro por causa disso. Existia. Até 2018, dentro do velho establishment, havia muitas dúvidas. Esse cara com esse discurso e tal, como é que vai ser? Depois foi tudo se acomodando quando surgiu aí a sujeira, quando ela saiu debaixo do tapete para vir à tona. Então, agora, esse pessoal tem muito medo de uma candidatura como a do Sérgio Moro ou de qualquer um que seja uma pessoa independente e com uma autoridade moral para criticar a roubalheira em todos os lados por ter combatido essa roubalheira, independentemente de quem tenha sido o operador, o beneficiário do esquema de desvio de dinheiro público. Então, a SECOM é uma amostra aí de uso da máquina pública para recriminar um cidadão. Eu também já fui alvo aí de postagem da SECOM. Na ocasião, eu coloquei até entre aspas, era uma notícia de um jornal que eu estava repercutindo um post que nem era meu, do antagonista, que repercutia um trecho de jornal. A SECOM fez um carnaval em cima daquele post usando o meu tweet. Claro, né? Haja recibo de incômodo por causa das críticas que eu faço em relação à falta de transparência, porque o sujeito pegar minha postagem e usar como se eu tivesse escrito o que um jornal escreveu e o antagonista repercutiu, é só para tentar manchar o meu nome. Mas é isso que a gente vê o tempo todo, é o uso da máquina pública para tentar manchar a reputação de pessoas críticas ou capazes de fazer ironia com o governo, e a gente vai continuar fazendo. Vai continuar incomodando. Os petistas também pediam para a gente parar de falar desses assuntos e a gente falou durante 14 anos. Vai continuar falando agora pelo tempo que for. Se reeleger, vai continuar falando. Não adianta esse pessoal achar que vai tirar a pedra no sapato com esse tipo de argumento, de alegação, de que vocês deveriam estar tratando do ministro do Supremo Tribunal Federal. Estamos tratando, estamos criticando o ministro que está aliado com o Bolsonaro. E criticamos outros ministros quando tomam decisões monocráticas, gravosas, etc. E todos os que tomam esse tipo de decisão. Não é só o ministro quando toma contra os seus aliados. Então a gente aqui busca sempre mostrar a realidade nua e crua com a coerência que falta a esses grupos de interesse.